Olá, muito boa noite para você. Está no ar o nosso Jornal Terra Viva. Veja agora o que é destaque no agronegócio, no Brasil e no mundo. Presidente Lula está na Índia para assumir comando rotativo do G20. Governo anuncia novas medidas para dar suporte ao Rio Grande do Sul. Índice de preço de alimentos da FAO cai 2,1% em agosto. Comercialização da soja brasileira safra 2022-23 passa de 80%. E ainda tem Giro Brasil com os destaques do agro pelo país. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal Terra Viva. O presidente Lula chegou hoje à tarde a Nova Delhi, na Índia, para a cúpula do G20. O Brasil vai assumir pela primeira vez o comando do bloco. Os membros do G20, 19 maiores economias do mundo e a União Europeia, representam mais de 80% do PIB mundial, 75% do comércio global e 60% da população do planeta. Durante a presidência indiana, o grupo teve como prioridades gerais estilos de vida sustentáveis, tecnologia, crescimento inclusivo, multilateralismo e liderança de mulheres. Com a presidência do Brasil, o foco deverá ser a fome e o combate à desigualdade. A cúpula começa amanhã e vai debater principalmente pautas climáticas, sociais e econômicas. Existe a expectativa de que seja acordada também a criação de um novo grupo de trabalho sobre empoderamento das mulheres, que se reunirá pela primeira vez durante a presidência brasileira. Espera-se ainda que seja confirmada a adesão da União Africana como membro pleno do G20. A comercialização da safra brasileira de soja na safra 22-23, de acordo com dados da Datagro, chegou a 80,7%. E este número está abaixo aí dos 84% registrados, né, em igual período aí do ano passado e também inferior à média dos últimos 5 anos, que é de 88%. A consultoria estima que a produção de soja da safra 22-23 é de 157 milhões de toneladas. A marca é superior à projetada pela Conab, de 154 milhões de toneladas. Olhem, no mês de agosto, os preços internacionais dos alimentos caíram 2,1%, de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Já o índice de cereais, né, a base aí de trigo e milho, registrou queda de 0,7% no mesmo período. Com isso, a previsão para o comércio mundial de cereais para este ano e para o ano que vem terá uma queda de 1,7% em relação à comercialização anterior e passará a ser de 466 milhões de toneladas. A estimativa é que os volumes comercializados de trigo e milho reduzam, devido a uma série de fatores, entre elas a queda das exportações da Ucrânia, devido à dificuldade comercial por causa da guerra. Já o arroz teve um aumento, subiu 9,8% em relação a julho, atingindo o máximo dos últimos 15 anos. E o índice da FAO também é o nosso assunto agora no AgriTendências, com Silmar César Miller. Olá, Silmar, boa noite para você, bem-vindo aqui ao nosso Jornal Terra Viva. Bom, Silmar, a maior parte dos produtos aí em queda, né, mas alguns estão mais resistentes. O que acontece com esses produtos, né, que ainda mostram alta, né, o índice da FAO, como por exemplo o arroz? Boa noite novamente. Muito boa noite, Daiane, boa noite aos nossos amigos do canal Terra Viva. Pois é, esse levantamento da FAO, que ocorre todos os meses há uma atualização, mostra aqui uma queda persistente aqui nos preços de alguns produtos que no ano passado foram muito afetados, ou seja, pela guerra da Ucrânia, pelos efeitos da pandemia, ou seja, os preços agora estão se acomodando em níveis mais baixos. Tem recuperação da produção também aqui no Brasil, de alguns produtos, como é o caso do milho, por exemplo. Então, isso está provocando aqui uma redução nos preços internacionais de vários produtos importantes, como é o caso dos lácteos, dos óleos vegetais, por aumento na recuperação da produção de soja, por exemplo, os óleos vegetais estão caindo, carnes também,
quase de forma generalizada, também com preços mais baixos em relação ao ano passado. A gente lembra aqui, carne bovina, o Brasil, inclusive, está tendo uma receita menor esse ano, mesmo com volumes expressivos sendo comercializados, por conta de queda dos preços da carne bovina no mercado internacional, que é bastante forte essa queda. Cereais, com exceções, trigo caindo, milho caindo, recuperação da produção do próprio Brasil aqui esse ano, a safra recorde de milho, por exemplo, tendência de aumento da produção nos Estados Unidos também, mas tem essas exceções aqui, duas exceções, na verdade, que valem a pena dar uma checada. O caso do arroz. O arroz está, pelo contrário, está com os preços mais altos em 15 anos, tiveram uma queda aqui de quase 10% no último mês, esse que é o mês de referência da FAO, por conta de quebra de produção de países importantes, como é o caso da Índia, por exemplo, com um clima desfavorável para a sua produção. A Índia está com uma produção bem menor esse ano por falta de chuvas. A Índia, que é o maior exportador mundial de arroz. Isso provocou uma alta nos preços internacionais, que, aliás, está beneficiando o Brasil, por exemplo, com mais exportações e com tendência, inclusive, de o Brasil voltar a aumentar a sua área de plantio de arroz na próxima safra, depois de 2 anos de quedas na área de cultivo. Os preços são bons para os produtores brasileiros por conta dessa situação internacional que mudou os preços do arroz subindo lá fora. Então, isso é uma exceção. E a outra é o açúcar. O açúcar também por quebra na produção asiática, também por razões climáticas, especialmente na Índia e na Tailândia. Produção de açúcar menor esse ano por conta de redução na produção de cana-de-açúcar, né? Nesses 2 países que são importantes, inclusive concorrentes do Brasil. Isso faz com que os preços do açúcar se mantenham em níveis elevados no mercado internacional. Então, são 2 exceções que aparecem nesse levantamento da FAO divulgado nesta sexta-feira, Daiane. Tá certo, Silmar. E qual o balanço que você faz aí do fechamento, né, dos mercados nesta sexta-feira? Uma semana diferente, né, com o feriado no meio, que com certeza impacta também o mercado. Semana curta. Segunda-feira foi feriado nos Estados Unidos, ontem feriado no Brasil. O Brasil é um importante player do mercado internacional, de grande número de produtos do agronegócio, portanto, houve realmente poucos negócios realizados nas bolsas internacionais. Não foi diferente nessa sexta-feira. Uma bolsa de Chicago, a soja fechou com leve alta hoje, 0,3%, basicamente por boas vendas de soja americana nessas semanas, deu uma certa segurada aqui nos preços do grão. O milho caiu 0,5%, o trigo também 0,7%. Tem pressão de oferta aqui de safra nova de trigo chegando ao mercado, é época de colheitas de trigo no hemisfério norte, portanto, isso é um fator de pressão sobre os preços. Na Bolsa de Nova York, o algodão buscou uma recuperação hoje, subiu 0,6%, mas no saldo da semana ainda houve uma queda aqui de 4,5%, comparando essa sexta-feira com a sexta-feira da semana passada. O que subiu hoje expressivamente foi o suco de laranja, está com produção apertada em termos globais. O Brasil deve se beneficiar disso nas suas exportações. Então, o suco de laranja subiu hoje 3,1%. Na contramão aqui, o café arábica caiu no mercado internacional hoje, Bolsa de Nova York com queda de 0,8%. Açúcar caiu também 1,4%, embora tenha subido no saldo da semana. O saldo ainda foi positivo em quase 2%. E o grande destaque negativo do dia aqui foi o boi gordo, que ensaiou uma boa alta no início da semana, no mercado futuro aqui da B3 em São Paulo, mas terminou o dia com queda aqui, queda forte. 3,1% contrato futuro de outubro na B3, embora ainda tenha mantido um saldo positivo na semana de 7,3%, que não é pouca coisa. Então, a gente espera que talvez na semana que vem o boi continue retomando uma trajetória de alta aqui para beneficiar os nossos pecuaristas. Para finalizar, o petróleo hoje teve alta de 0,8%, fechou a $90, 65 centavos o barril. É bom ficar de olho aqui, possivelmente a Petrobras vai ter que ajustar novamente os preços dos derivados aqui, óleo diesel e gasolina, porque os preços do mercado internacional do petróleo estão altos, voltaram a subir essa semana. O saldo da semana foi de alta de 2,4%, portanto, isso pode provocar novo aumento dos combustíveis aqui no Brasil. E para finalizar, o dólar hoje com um dia muito fraco em termos de negócio, por conta desse feriado de ontem, o dólar fechou estável hoje, R$ 4,98, embora tenha fechado em alta na semana em torno de 0,9%. E o mercado de ações caiu. Também poucos negócios hoje realizados aqui na nossa B3, queda de 0,6% no encerramento do pregão do dia. Daiane. Silmar, muito obrigada, pelas informações e análises. Um ótimo fim de semana para você e até semana que vem.
Bom fim de semana, até segunda. Obrigada. Olha, e na Bahia, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria de votos, invalidar a imposição de um marco temporal para o reconhecimento de territórios de comunidades tradicionais de fundo e fecho de pasto. Essas comunidades são formadas por grupos que habitam as regiões do Cerrado e da Caatinga baianos há gerações e criam gado em áreas de uso comum, chamadas de fundos e de fechos. O Supremo declarou inconstitucional o trecho de uma lei de 2013 da Bahia que estabeleceu um prazo de 5 anos, até 2018, para a regularização das áreas ocupadas pelas comunidades, com o objetivo de assegurar aos grupos a continuidade de suas atividades nos locais. As comunidades de fundo e fecho de pasto fazem parte de grupos reconhecidos pelo Estado brasileiro como povos e comunidades tradicionais. Na verdade, historicamente, de 1988 até 2002, o STF e o Judiciário tinham uma posição muito legalista e constitucional, sem abertura para interpretações e subjetivismo, de objetivamente considerar os marcos previstos pelo Poder Legislativo, respeitando, portanto, a vontade soberana da população através dos seus representantes eleitos. Agora há, como eu já disse em outras oportunidades, uma politização dos tribunais e, em decorrência, inclusive, de apoio da opinião pública, de um senso comum e a noção de que é preciso fazer justiça a qualquer custo, e sabe-se lá o que se entende cada um por justiça, quando nós sabemos que a origem do direito é justamente a pacificação social, que enseja a estabilização das relações. É preciso saber o que se pode e o que se não pode com antecedência. Então, hoje no Brasil, você pode comprar uma propriedade que, em tese, seria sua, mas que daqui a 100 anos pode ser dita por alguém que é tradicional e você não terá mais essa estabilidade, mesmo que você tenha consolidado uma produção sustentável, que gere emprego, renda, desenvolvimento social. E a seguir, venda de animais na Expo Inter é revisada e valor chega a quase 13 milhões de reais. E ainda, a área de soja deve crescer e de milho diminuir no Paraná, aponta a estimativa da safra 23-24. Em instantes, os detalhes aqui no nosso Jornal Terra Viva. E olha, a comercialização de animais na Expo Inter 2023 superou a marca obtida no ano anterior em quase 3%. Após conferência de dados e também a inclusão de negócios ainda não computados, o total de vendas atingiu quase 13 milhões de reais para 829 lotes. A revisão dos dados de comercialização indica que a Expo Inter 2023 fechou com números crescentes de forma ampla, incluindo público, máquinas e agora também animais. Considerando o aumento de faturamento com os animais, a feira, de modo geral, atinge agora 8 bilhões de reais. E o canal Terra Viva transmite neste domingo, dia 10, a partir das 2 horas da tarde, o leilão de número 34 da Fazenda Santana. A Renata Afonso está lá e nos traz mais informações. Serão ofertados 120 animais. Eu estou ao lado do Guto Honório, que é assessor do leilão, fez a escolha dos animais. Guto, obrigada pela participação. Conta um pouco da característica desses animais. Obrigado, eu. Renata, nós teremos 120 animais, dos quais 105 Nelores, 15 Brahmas. Nós estamos com uma média de 720 quilos de média, 22 meses de idade, 38 de CE, animais DECA 1 no PMGZ, top 4% para EQG e animais registrados em definitivos e todos com DEP genômica. E mesmo a gente falando de baixa na pecuária, o momento certo para investir é agora, né? Com certeza, quem investe na baixa tem lucratividade na alta. Esse é o momento certo. Investir em genética não importa uma, né? Porque a genética é que faça para o negócio. A genética é uma dor. Em genética, você colhe os bons frutos. Não tem como você fugir hoje de um melhoramento genético e um melhoramento genético com raça. O Nelore Santana sempre frisou em raça, com precocidade, com lucratividade. Isso há 50 anos o Dr. Jovelino vem buscando por isso e hoje é a assinatura do nosso Bento Mineiro.
E o que a gente estava conversando, o Nelore, esse Nelore que a gente tem aqui hoje na fazenda é o ideal, né? Resultado de muito trabalho, de 50 anos de trabalho. É isso aí, porque isso começou quando foi o maior criador e melhor criador da raça Angus e Brangus e Brahma. Isso ensinou o Nelore moderno, né? Com capacidade hoje de ser um Nelore competitivo, com rendabilidade, como se diz, trazendo um Nelore gourmet, né, que tenha rendimento de carcaça, qualidade de carne e rendimento de carcaça. Ok, quer fazer o convite para o leilão? E eu quero convidar todos, né, que nesse próximo domingo, dia 10, às 14 horas, canal Terra Viva, programa Leilões, Guto Assessoria, Dueto Assessoria, todas as demais assessorias estarão com a gente. A Curácia, Rodrigo Davi, conto com a audiência de todos vocês que não puderam estar com a gente aqui nesse dia 10, às 14 horas. Venham para cá, porque esse recinto é maravilhoso, gente. Até mais, aguardo vocês. Obrigada. Renata Afonso, direto da Fazenda Santana, em Rancharia, no interior de São Paulo. Obrigada, Renata. E olha, no Paraná, a área plantada com soja deve ter uma pequena elevação, enquanto a do milho deve registrar queda de 16% na próxima safra de verão. Esse é um dos destaques do nosso Giro Brasil. A segunda fase do Programa de Aquisição de Alimentos em São Paulo está em fase de conclusão. No primeiro semestre de 2023, foram adquiridas 128 toneladas de alimentos de 98 agricultores, beneficiando 12 mil famílias. Investimento de cerca de R$450 mil. A terceira fase do PAA será no fim deste mês e prevê o repasse diretamente aos produtores cadastrados de uma verba total de R$5.800 mil. A primeira projeção de plantio para a safra de verão 2023-2024 no Paraná mostra uma pequena elevação na área de soja, enquanto que na área de milho vai ter redução em torno de 16%. E a produção de soja deve cair 2% na próxima safra. A previsão para o milho também é de queda. A produção do milho deve passar de quase 4 milhões de toneladas na safra atual para pouco mais de 3 milhões de toneladas no próximo ciclo. O levantamento também mostra que a colheita total dos principais grãos produzidos no estado deve atingir 25 milhões e 400 mil toneladas. A EPAMIG realiza ações para promover o cultivo e o consumo das plantas alimentícias não convencionais, conhecidas como PANC, na região da Zona da Mata Mineira. O trabalho inclui palestras em escolas rurais e urbanas e a participação em feiras livres. As ações continuadas contam com o apoio de profissionais locais da Emater Minas, com o intuito de assegurar que os agricultores familiares possam produzir em escala comercial e que os consumidores possam, de fato, incluir as PANC na dieta cotidiana. O maracujá do mato e o Ora Pronobis são alguns exemplos dessas plantas. Em outubro, Goiás vai realizar a 7ª Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. O evento visa fortalecer as políticas públicas e estratégias que garantem ao direito humano e alimentação adequada, além de fomentar a realização de conferências em nível municipal, regional e territorial. A conferência contará com aproximadamente 200 participantes que terão oportunidade de debater, de construir propostas que contribuem para o desenvolvimento do 3º Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E uma operação conjunta envolvendo o Ministério da Agricultura e Pecuária, a Polícia Federal e a Receita Federal resultou na apreensão de 24 toneladas de farinha de trigo contrabandeadas. A ação aconteceu em Foz do Iguaçu, próxima à Ponte Internacional Tancredo Neves, na fronteira com a Argentina. As autoridades descobriram um depósito irregular com a farinha de trigo argentina sem autorização de importação. Uma residência ao lado do depósito também servia de local para armazenar produtos contrabandeados e as autoridades a interditaram. E a seguir você confere a previsão do tempo para todo o país. E ainda, comitiva do governo federal vai ao Rio Grande do Sul no domingo para anunciar novas medidas de apoio às famílias atingidas pelas fortes chuvas na região. Daqui a pouco mais detalhes aqui no nosso Jornal Terra Viva.
E o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, realizou uma reunião na manhã de hoje com ministros sobre os efeitos do ciclone no sul do país. Alckmin falou sobre as medidas que serão tomadas pelo governo. A primeira medida foi uma sala de situação permanente sobre as questões do ciclone, essa tragédia que abateu sobre inúmeros municípios. Chegamos agora a 83 municípios só no Rio Grande do Sul. Segundo, o Comando Conjunto das Forças Armadas com o General Hertz, que é o comandante militar do Sul. Então, ele é que vai coordenar todo o trabalho das Forças Armadas nesse trabalho junto aos municípios. A outra, a Marinha e o Exército já encaminhou os botes que foram solicitados pelo governo do estado, já foram e já estão trabalhando na região. 8 aeronaves já foram disponibilizadas e estão lá trabalhando, são helicópteros das Forças Armadas que estão trabalhando. 450 das Forças Armadas profissionais, 450 militares estão lá presentemente na região também trabalhando. O Batalhão de Engenharia também presente com equipes e equipamentos, tratores, máquinas, equipamentos, também atuando na região. E olha, uma comitiva do governo federal vai ao Rio Grande do Sul no domingo para anunciar essas novas medidas aí de apoio às famílias atingidas pelas fortes chuvas na região. 13 antenas digitais foram enviadas ao Vale do Taquari para restabelecer o sinal de internet e a comunicação nos municípios. Diversas regiões do país devem ter registros de chuva expressiva neste fim de semana. A gente confere agora a previsão do tempo com a Luísa Cardoso. Neste sábado, o deslocamento de uma frente fria em direção ao sudeste e uma área de baixa pressão na altura do estado de São Paulo devem trazer nuvens carregadas para o território paulista. A chuva acontece entre a tarde e a noite e de baixo volume acumulado, exceção apenas para o oeste de São Paulo, norte do Paraná e todo o Mato Grosso do Sul, que deve ter chuva muito persistente e o alerta é de temporais. Isso porque o volume acumulado é expressivo e, além disso, a chuva vem acompanhada de rajadas de vento, trovoadas e até mesmo possível queda de granizo. Já em relação a todas as áreas em amarelo no mapa, o sol deve aparecer entre poucas nuvens, inclusive no Rio Grande do Sul, onde a chuva foi muito severa nos últimos dias, agora o sol começa a retornar. Fronteira Oeste e Campanha Gaúcha devem ter condição de tempo firme também. Costa leste do Nordeste, áreas do norte do país, a chuva ocorre, mas com volume acumulado pouco expressivo. Além disso, as temperaturas devem ser elevadas na metade norte do país. Máxima de 32 graus em São Luís, 37 em Palmas, 28 em Campo Grande e até na capital paulista, máxima de 30 graus neste sábado. A chuva acontece depois do calorão da tarde, inclusive. Máxima de 21 graus em Curitiba e 17 em Porto Alegre. E ao longo desta semana, a chuva ainda fica concentrada nos mesmos locais. Sul do país, costa leste do Nordeste e Norte. 40 milímetros no Rio Grande do Sul pode ser capaz de prejudicar alguns produtores de trigo que já têm as suas lavouras inundadas. De acordo com a Emater, já estão contabilizando os prejuízos na região. Além disso, áreas do sul do Paraná também podem paralisar a ação de colheita do milho segunda safra e do trigo em função da chuva que acontece com persistência. E na maior parte do Brasil, teremos tempo firme para avançar com a colheita do milho segunda safra, que está na reta final, algodão no mesmo cenário, colheita do trigo, colheita do café, citros, cana-de-açúcar e também o Matopiba, que não deve receber chuva nem nesta semana e nem na próxima, deve permanecer com o tempo firme
e o solo seco. Então, alguns produtores de feijão terceira safra podem sim ser prejudicados nessas áreas. Na próxima tela a gente vê que a chuva ainda vai ficar concentrada apenas no centro-sul do país até o dia 18 de setembro, áreas do norte e costa leste do nordeste. Então, chuva concentrada no sul, menos precipitações no norte e elevação das temperaturas em boa parte do país, assim como o El Niño promete. Tá certo. Obrigada, Luísa. E olha, considerada, né, uma bebida funcional e terapêutica, né, o suco de uva tem muitos benefícios se consumido diariamente. E uma pesquisa recente da Embrapa revelou a riqueza nutricional do suco da uva brasileira. É de um parreiral do Lago Oeste, na área rural do Distrito Federal, que o seu Júlio tira a matéria-prima para produzir uma série de produtos artesanais. Um deles, o suco de uva. Para a bebida, a variedade mais utilizada por ele é a Isabel, bastante adaptada à região do Cerrado. A Isabel e a Niágara são as que mais se adaptaram aqui nessa nossa região, né? Em cima de um porta-enxertos 572, que é o da Isabel, né, que a gente chama. As outras são um pouco mais sensíveis, né? E aqui tem um fator que ajuda muito a produção de uva aqui, que é o clima. O clima quente de dia e à noite é o frio. Então, essa diferença de temperatura ajuda o brix da uva, fica uma uva mais doce, melhora o brix da uva. Segundo o seu Júlio, produzir o suco não tem mistério. Depois de retiradas manualmente dos cachos, as uvas são colocadas em uma panela grande, onde serão fervidas apenas com água durante cerca de 30 minutos. Depois de coado, o suco fica em uma outra panela à espera da etapa de envase. Com a ajuda de um funil, uma a uma as garrafas são preenchidas com o suco, de cor inconfundível. Aí é só lacrar, adesivar e pronto. Produto terminado para ir ao consumidor. Comercializado em eventos e feiras de todo o Distrito Federal, o seu Júlio explica que produz os sucos de acordo com a demanda e a disponibilidade da uva na propriedade. A gente faz 2 podas no ano, né? Então, o que acontece? Quando eu podo a uva, por exemplo, eu vou podar hoje e vai me dar 100 caixas de uva. Eu não consigo fazer tudo em suco, eu não tenho nem estrutura para armazenar. Então, o que eu faço? Eu faço o suco para trabalhar em uns 2, 3 meses, que a validade dele é de 6 meses, e o resto da uva eu congelo. Congelo ela já desfiada, bonitinha. Conforme eu vou precisando, conforme vai tendo saída, eu vou fazendo o restante do suco. Porque a uva eu só colho a uva 2 vezes no ano só. E olha, além de muito saboroso, o suco de uva integral brasileiro tem se destacado cada vez mais pelo potencial energético, funcional, terapêutico e nutricional. Pesquisas recentes revelam que o consumo diário de até 1 copo da bebida pode trazer uma série de benefícios à saúde, graças à riqueza de compostos fenólicos, sendo o resveratrol o mais conhecido deles. Além disso, possui vitaminas do complexo B, vitamina C e vitamina A. Todos esses nutrientes ajudam na nossa saúde prevenindo algumas doenças, como doenças cardiovasculares, diabetes, alguns tipos de câncer e até a obesidade. Além disso, possui ação anti-inflamatória e ajuda na nossa imunidade. Sem contar que o suco de uva integral é rico em carboidratos de rápida absorção, sendo um alimento interessante para consumirmos antes de realizar algum tipo de atividade física. Além das uvas tradicionais, como as utilizadas na produção do seu Júlio, uma pesquisa recente revelou que variedades híbridas criadas pela Embrapa resultaram em sucos com desempenho único no mundo, inclusive com os benefícios nutricionais potencializados. O que nós sabemos é que o suco de uva é um produto que conserva cor, aroma e sabor da uva que deu origem, mas em especial carrega todos os polifenóis. Esses polifenóis são metabólitos da própria videira. A própria videira produz eles em defesa e eles são, então, junto, na elaboração do suco de uva, são transmitidos para o suco. Nós os encontramos nos sucos. Em especial, nós podemos falar de antocianinas, do resveratrol, das catequinas, epicatequinas e entre outros. Além, é claro, que nós não podemos esquecer que a uva também é riquíssima em minerais. A pesquisa foi realizada pela Embrapa em parceria com o Instituto Federal do Sertão Pernambucano e com a Universidade Federal da Bahia.
No estudo foram utilizadas 4 variedades: a BRS Carmen, BRS Magna, BRS Violeta e BRS Cora. Cultivares desenvolvidas de acordo com as demandas e as condições de cada região produtora do país e que podem resultar em até 15 mil litros de suco por hectare. O suco, nós também verificamos, nos primeiros anos já de trabalho, que as cultivares que a gente estava desenvolvendo tinham um grande potencial para desenvolver, para produzir o suco. E a partir disso aí a gente foi verificando, que esse suco, além de ter um potencial para o consumidor, tinha um potencial muito grande, nutricional. Com as novas variedades de uvas introduzidas no mercado de suco, especialistas acreditam que o consumo da bebida preparada com a matéria-prima brasileira aumente gradualmente e reforçam que o consumidor deve escolher sempre que possível o suco sem conservantes. Querendo levar saúde para casa, querendo fazer uma boa escolha, querendo trazer muita saúde, leve para casa suco de uva puro e brasileiro. Esse é um produto que com certeza nós ouviremos falar muito ainda, porque ele é um diferencial a nível nacional e a nível internacional. Tá aí, boa dica. Nosso Jornal Terra Viva fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Na sequência, os destaques da pecuária no Terra Viva, DBO na TV com Sidney Maschio. Ótimo fim de semana para você. O JTV volta nesta segunda. Até lá. Tchau.